pessoal, continuando agora, finalizando a página 146, vocês vão iniciar a 147 com as atividades, né? Vocês vão ler as questões aqui, ó. Peraí. Aqui, a 29. Por que os portugueses puderam avançar no território sem o impedimento dos espanhóis? Depois a próxima questão, a 30. Em que se baseou a colonização do interior, partindo de São Vicente? A 30. Depois a 31. O que foram as bandeiras e qual a sua importância? 32. Qual a relação entre os bandeirantes e a exploração de ouro? 33. Como se desenvolveu a colonização da região norte? Daí nós vamos continuar na próxima página, peraí. Aqui, ó, na 34 aqui em cima, que é da página 148. 34. O que foram as missões religiosas? Depois vocês vão responder a 35. O que foram as drogas do sertão? 36. O que determinava o Tratado de Madrid? Tá? Vocês vão responder essas questões. E aqui temos as atividades adicionais, tá bom? Que na 1 aqui, vocês vão fazer essa atividade adicionais. Eu vou precisar que vocês me entreguem ela no até dia 12/6, tá bom? Vocês vão ter um tempinho para fazer. E vocês vão responder essas questões acima das páginas 147 e 148. Vamos ver se a gente consegue fazer todas as correções delas amanhã, tá? Na aula Zoom. E as atividades adicionais é aqui. Observe a figura abaixo, redija um pequeno texto associando a imagem ao processo de extração Brasil. Vocês vão observar a imagem e vão escrever aí o que vocês estão vendo nessa imagem. O que pode ser isso aí? O que ela retrata? A derrubada do pau-brasil? O início da exploração do pau-brasil? O que aconteceu no litoral, no território? Então, vocês vão observar e escrever aí, tá bom? Que ela não pode ser aqui falando sobre os navios portugueses, a madeira extraída era utilizada na construção de móveis e as sementes. Vocês vão observar a imagem e vão escrever para mim o que vocês observaram e o que vocês viram no decorrer da apostila, tá bom? Vamos trocar de página. Aqui, ó, no 2. Desenhe um mapa das capitanias hereditárias e nomeie cada uma delas e pinte as 2 capitanias que obtiveram sucesso. Vocês vão voltar lá no começo da apostila 2, tá certo? Vão procurar a parte das capitanias hereditárias, o mapa, tá? Que tem lá na página 133, e vocês vão desenhar o mapa e vão colocar aí as capitanias, as 2 capitanias que obtiveram sucesso. Lembra qual foram elas? São Vicente e Pernambuco. Então, vocês vão responder aí, certo? Aí, aqui, ó, na 3, escreva a função de cada um dos cargos do governo geral que auxiliaram no funcionamento da colônia. Vocês vão colocar quem era o ouvidor, quem era o capitão-mor e quem era o provedor-mor, tá? Aí, passando para a próxima parte, no 4, vocês vão ler o trecho abaixo e vocês vão identificar qual tipo de mão de obra ele se refere. O pequeno texto fala assim: são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Por isso, é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-las pelos partidos, roças, serrarias e barcos. O que fala sobre aí nesse trecho? O que ele retrata aí? Ele fala sobre qual mão de obra? A mão de obra indígena ou a mão de obra africana? Tá? Vocês vão pensar aí, observe o que está falando e vocês vão pensar qual seria. Se seria a mão de obra indígena, escrava ou a escrava africana, tá bom? Aí, aqui no 5, vocês vão ter que observar as imagens, ó. Consulte o box curiosidade. Os engenhos e a produção de açúcar na página 139 e relaciona os locais e as etapas de produção do açúcar. Nas imagens abaixo, vocês vão pegar na página 139 ali e vão olhar qual era esse processo. No primeiro, aqui, ó,
é o canavial, peraí. Canavial, o que que faziam no canavial? Vocês vão observar e vão escrever, tá? E vocês têm que escrever o que que se fazia lá. Na segunda foto, aqui, ó, na segunda imagem, peraí, apertei o errado. Na segunda imagem aqui, seria a Casa das Fornalhas. O que que ela faz na Casa das Fornalhas? Isso aí vocês vão procurar, tá bom? Então, ó, o primeiro, canavial. O segundo, a Casa das Fornalhas. O terceiro, vou subir a página, peraí. Ai, tá difícil, peraí. Aqui. Que seria a Casa da Moenda. Aqui. E por último, a Casa de Purgar, que seria essa imagem aqui. Vocês vão pegar e vão procurar o que significa, o que faz cada um, tá bom? E vão escrever logo aí abaixo. Vamos para a próxima página. Que é aqui, ó, vocês vão relacione. Peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho que ela para de correr. Relacione corretamente bandeirismo de apressador, bandeirismo prospector e bandeirismo de contrato. Isso tem no texto, vocês vão ler o texto e vão pegar. Pela explicação já dá para vocês saberem que a Pro explicou lá qual que é o apressador, qual é o prospector, tá? E aqui tá, expedições que passaram a buscar metais e pedras preciosas pelo interior. Expedições que tinham como grande alvo o aprisionamento e a venda de indígenas como escravos. E o último, expedições contratadas por representantes da coroa ou senhores de engenho interessados em combater as populações indígenas que apresentavam maior resistência ou realizar a captura de escravos africanos fugidos, tá? Observem aí, daí vocês peguem e respondam, tá? E no 7, que vai aqui, ó? No 7, pesquisas. Vimos que a sociedade mineradora acumulou riquezas, cujos vestígios podem ser vistos nas construções e obras de artes existentes na região das Minas. Um importante artista dessa época foi Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Pesquise sobre esse artista e suas obras. Tá? Isso aí vocês vão fazer no caderno. Essa aí vocês têm um tempinho a mais para fazer essa pesquisa, tá bom? Essa aí vocês podem me entregar no dia 19/6. No 8, observe o mapa abaixo e responda o que se pede, tá? No A que movimento do período de colonização o mapa se refere? Qual período que foi esse? Das entradas, das bandeiras, qual foi esse período? O mapa tá mostrando aqui. Se vocês buscarem no texto, vocês vão encontrar facinho, tá? A B, por que esse movimento foi importante? Para que serviu esse movimento? Vocês vão olhar lá e vão pesquisar e vão escrever por que o movimento foi importante. E o 9, vocês vão ter que monte uma linha do tempo a partir dos fatos apresentados abaixo, os mais importantes estudados até agora. Eles estão aqui e vocês vão ter que formar uma linha do tempo. Eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês, tá bom? Primeiro aqui, logo no centro, nós vamos ter que colocar... Peraí, deixa eu tentar montar aqui pra vocês, ó. Peraí. Aqui, ó, seria o auge da produção açucareira. Vocês vão ter que montar como se fosse aqui, ó. Peraí. Uma linha do tempo, tá? Como se fosse uma árvore genealógica, só que seria essa do tempo, tá? Aí aqui, ó, o auge da produção açucareira, quando foi? Daí aqui, ó, nós vamos subir, ó, que daí foi o governo geral em 1548. Aí aqui, ó, antes do auge da produção açucareira, daí vocês colocam aqui assim, ó. Vocês vão colocar que antes do auge da produção açucareira foi o quê? A extração do pau-brasil, tá? Que foi em 1500, com a chegada dos portugueses, tá? Só que vocês vão escrever bonitinho, tá? Eu só tô dando um exemplo. Aí aqui, ó, depois aqui, ó, é que... A Pro começou pelo auge, mas a Pro teria que ter começado pela extração do pau-brasil para ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois do auge da produção açucareira, surgiu o quê? A exploração do ouro.
tá? Que foi no final do século XVII, início da exploração do ouro. E em 1534, que eu teria que fazer aqui embaixo, ó, que foram as capitanias hereditárias. É mais ou menos um exemplo, tá? Primeiro vocês vão colocar extração do pau-brasil, depois o auge da produção açucareira e depois a exploração do ouro. Quando foi que aconteceu a extração do pau-brasil? Aí vocês vão colocar aqui, ó, foi na chegada dos portugueses no ano de 1500, que foi quem? Né? Que chegou ao Brasil? Pedro Álvares Cabral. Aí aqui, o governo geral, quando ele começou? Em 1548. E a extração de ouro, que foi no final aqui do século XVII, início da exploração do ouro. E aqui, ó, embaixo, que eu teria que fazer, só que se eu fazer, eu vou apagar aqui, ó. Seriam 1534, que seriam as capitanias hereditárias, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, vou apagar e vou fazer mais ou menos aqui, ó, peraí. Deixa eu subir para vocês. Dar um exemplo aqui melhor, peraí. Peraí. Vou dividir. Aí, primeira coisa que fizeram, ó, 1500, ó, chegada dos portugueses em 1500, que foi a primeira coisa que eles fizeram, a extração do pau-brasil. Depois, aqui foi, o auge foi a produção açucareira. O auge foi a produção açucareira, que foi com o governo geral em 1548. Depois do auge do açúcar veio o quê? Começou a exploração do ouro. Exploração do ouro, que foi no final do século, daí vocês fazem uma setinha bem bonitinha. No final do século XVII, que foi o início da exploração do ouro, certo? E aqui embaixo, ó, aqui, ó, vocês podem colocar aqui, ó, aqui, em 1534, foram as capitanias hereditárias. Não ficou tão arrumadinha, mas eu quero que vocês escrevam, façam com a reta, coloquem as setas direitinho. E o ano, tá bom? Igual eu falei. Vão pegando na explicação aqui que vocês vão fazer direitinho. Tá, pessoal? Beijos e até a próxima aula.